Okay, we're back, and here we go. Continuing with lesson 45 of ACID. If you would like to see the first part of lesson 45, I will put it up and to the right when I have time, when I remember. And then I will put up the second part now, after the first one. Probably so it shows up, and then it goes, and then it shows up. So I'll put the first one, and then after that, I'll put the second one. And now we are going with part 3. Okay, so we were talking about mais ou menos, when we're talking about measurements, medidas. So we have, the movie starts at more or less 9, but more used today, the movie starts at about 9 o'clock, or the movie starts at around 9 o'clock. So, Elton, o filme termina mais ou menos às 9 horas, você pode estar em casa às 10. The movie ends at about 9 horas. 9 o'clock. E você pode estar em casa às 10. You can stop. You can. Não, você pode estar. You are. Can you are. Não, isso é pouco interrogativo. Nós não podemos. Usar can como prover. Good. You can be. You can be. Está em casa. You can be home. Good. Uh-huh. At 10 o'clock. Yeah, at 10. Pode, não tem problema se colocar 10 or 10 p.m. or 10 o'clock. So, good. You can be home at 10. So when we have pode ser, pode estar, can be. Very good. Por que não é you can to be? Porque eu can come to. Can come to. Can be. Can be. Ou você pode chegar em casa às 11 se nós formos comer. Or you can chegar em casa. You can arrive home. Ou você pode chegar em casa às 11 at 11 o'clock. E podemos comer. Se nós formos comer. If we to go, why not? What's the problem? Esse we to go, eu acho que é errado, mas não sei. Good. Why? Nós ir, right? To go é ir. Como é que é? Nós vamos. We go. If we go to eat. Okay, so here, or you can arrive home. Is this, so we're talking about a movie, right? You're going to watch a movie. Do you watch a movie with people with whom you are formal or informal? Informal, right? With your friends, with your family. So would we use arrive or would we use
So you can to get. Can. Or you can get home at 11 o'clock if we go to eat. Or you can get home at 11 o'clock if we go to eat. Good. So we have if we go to eat or if we eat. So this is a possibility. What is the difference between if we go to eat and if we eat? What is the difference between if we go to eat and if we eat? I'm sorry? If we go to eat, seria... Nope. If we go to eat would be... Go... somewhere. Yes. So if we go to eat, it means movement. We're going somewhere to eat. If we eat... to eat, right? It could be movement or it could be here. We don't know. It's anything. It's eating. It's just eating. Where going to eat is going somewhere. Very nice. Very good. Okay. Suppose that you're talking with a coworker. I got it. Thanks. Suppose that you're talking with a coworker. What is a coworker? Colega de trabalho, coworker. What is the difference between coworker and colleague? What is the difference between coworker and colleague? Colega de trabalho não necessariamente é a mesma profissão, a mesma função. Which one? Colega de trabalho. No. Which word in English? Colleague. Okay, so which one? Colega de trabalho seria. Well, they're both colega de trabalho. Coworker. Coworker, okay. Colaborador, trabalha junto. Okay. You work together. Very good. Colleague é aquele que tem a mesma função. Very good. Same job, right? So I have many doctors who are students, and the example that I use, if a doctor works at a hospital, they work with nurses, they work with receptionists, they work with people who clean, and they work with doctors. Those are their co-workers. But a doctor in the United States, so if I'm talking to a cardiologist here in Palmas would be a colleague of a cardiologist in the United States. They're colleagues. They have the same job. Very good. Okay? So co-worker, I like to say a co-worker you work with almost every day. A co-worker you work with almost every day. A colleague, you might work with them every day, but you might never work with them. You might never see them, right? If they live in another country or something like that. Teacher, o senhor tem alguma, deve ter videoaula explicando sobre a mais? No, I don't. Eu tenho muita dificuldade, sabe, às vezes não vou diferenciar. Yeah. Eu ainda não fiz o vídeo sobre isso porque é difícil. But I know that there are many on YouTube, but yeah, it's on my list, but o que acontece? Eu tenho uma lista de vídeos que eu quero fazer e os mais difíceis estão lá embaixo na lista. Mas está na lista. Daqui uns 5 anos pode aguardar. Ok.
How do you say, huh? Faith. Have faith. Have faith. Have faith. Vai precisar de Deus mesmo para sair esse vídeo. Vic, how do you say na segunda-feira? In Monday? Is it in or on? How do we know? On, okay. One, two, three, four, five, six. It's pretty close. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All right. So when we are talking about day or date, what is day? Date? Dia, data. When we're talking about day or date, it is on Monday, Tuesday, Wednesday, no, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. On Saturday or on January 5th. So we always use the ordinal number for dates. Okay, we don't say January 5, January 5th, at least in American English. I'm not sure about other places. Por exemplo, décimo seria 10th. 10th, 11th. So what happens? It's a good question. What happens is we have first, that's different, second, and third. Everything after that is TH. 4th, 5th, 6th, 7th, until 21st. And then it repeats. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 5th, 6th, 7th, 8th, 31st, 32nd, 41st, 42nd, then they go back to TH. So the interesting thing is, from 4th until 21st is all TH. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st. What? There's smoke coming out of your ears. 10th, 11th, Uh-huh. 12th. 12th. Fixo, então vivo. Yep. 12th. Aí a partir do 20 seria 21st. Uh-huh. 21st. And the other thing is that you have the British way and the American way. So you, especially like they say 21st and we say 21st. That rounded T, 21st. Okay, Elton. Na segunda-feira fui para o teatro. Oh, sorry. I forgot. You talked about this. I got excited about this. Fiquei animado com isso, daí esqueci o resto. So, January, when it's a month, it's in. So, my birthday is on, it's not, but if your birthday were on January 5th, my birthday is on January 5th, but my birthday is in January. Okay? In janeiro, yeah. Okay, now, sorry. Na segunda-feira, eu fui para o teatro. Ai. Lembrando do passado eu fui. Ah. Got. Nope. So gone is the past participle. Go is the regular verb. We need the one in the middle. Remember, go is very irregular. Very, very irregular. It goes go, went,
gone. Very strange. Like when I learned, it's like Portuguese, it's very strange, right? Ir, vai, de ir para vai, daí foi, what? Como? What? Right? Same kind of weird, just I went. E não deve. I went to. Yeah, right? Preposition of movement. I went to I went to theater. 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 No. Theater. On Monday. Good. I went to the theater Theater. on Monday. Good. Yeah, so you can say I went to the theater on Monday, or on Monday I went to the theater. Good. Ask him. Você gostou? Do you like it? Você gostou? So, do you like it? E você gosta? Do you like it? Do you... Qual é a pronúncia? Se for assim, é Like it. liked. Mas está errado. A pronúncia agora está certa, mas a frase está errada. Não é do. I don't know, is it? How do you ask? Você comprou algo? Remember that lesson we talked about? Ontem eu comprei algo. Yesterday. I bought something, right? What happened? Right? When it's an affirmation, then we conjugate the verb in the past. Agora, você comprou algo ontem? And do you bought? No. So we start with I bought something. So in the affirmative, we conjugate the verb in the past. But in the present, we have do you buy. In the past, do we change the main verb or do we change the auxiliary verb in the past? The auxiliary verb, what is it? You remember that we need to, but you don't remember what it is. Do you remember? Did you, daí seria, did you buy anything? Right? Did you buy? Did you like? Você vai adorar isso. Por quê? What do we know about like? Want, have, like, love, verbos medrosos. You cannot say, did you like? Did you like it? Because we're talking about, what are we talking about? The theater. The theater, yeah. No. Did you like it? So, like, remember, is verbo medroso like the other ones. So, did you like it? Or either you have to say, did you like the theater? Or did you like it? But not did you like. Sim, eu gostei da música. Yes, I did like. Eu gostei. I like. Yes, I gostei. I did like the music. Ok. Da música, não, proposição. Right, mas gostar de, precisar de, nós usamos de?
Como é que seria? Eu gosto de camarão. Good. Deveria doer o ouvido. Não, tem que... Primeiro, o que é camarão? Shrimp. Shrimp. Não sei porque eu pensei em shrimp, mas eu gosto de camarão. I like of shrimp? Não, é o quê? I like shrimp. Não tem preposição aí. E também, qualquer tempo que nós temos, eu gosto de, eu preciso de, esse de, não tem. Então, I like music. Não, porque foi a música no teatro, você estava certo. I did like the music. Ok, quando que nós usamos... A preposição seria de mais da música, então não precisa da preposição. Seria. Agora, quando que nós usamos verbo auxiliar em afirmação? Fazemos isso? I do understand. É? I understand. Agora, a exceção é quando nós queremos mostrar ênfase. Daí, alguém fala, ele não gostou da música. He didn't like the music. I did like the music. I did. Daí para enfatizar, mas a maioria do tempo não vamos usar. Como é que seria, como nós geralmente faríamos então? I like it. Como é que é a pronúncia? Like it. Like. Não. I liked. Like it. That's it. Good. That's it. Very good. I liked The music. the music. Yep. I liked the music. So yes, this is possible. It's not normal, but it is possible when you say, I did. Or in the example of understand. Oh, she doesn't understand English. I do understand English, right? So to put more emphasis. Expression, yeah? You like the music. Yeah, good. Yeah, very good. Did you? I heard that music. Did you like that music? I did like. Yeah, that's very good. That's very good. Tell me, Vic, tell me that you went to the theater last January too. Tell me that you went to the theater last January too. I went to the theater in the last January 2. Okay, so what I heard was in the last January 2. Okay, now let's go back real fast. How do we say de manhã? Morning é manhã. How do you say de manhã? No. Se você gostaria de assistir o vídeo, como com certeza o Elton vai fazer depois, de partes do dia, depois quando eu tiver tempo e lembrar, eu vou colocar lá em cima na direita. Ou você pode fazer uma busca para esses English, partes do dia. De manhã. In the morning. Se lembra, eu fiz tudo, coloquei aqui e aqui. É a coisa que eu mais gosto de desenhar. É as coisas que parece que é a coisa que é menos lembrada. In the morning. How do you say à tarde? What? In afternoon. Afternoon, right? In the afternoon. À noite. Tem. Acho que é I think so too. at the night. At night. There you go. At night. Okay. Now, o que isso tem a ver? Tem a ver porque quando nós colocamos alguma coisa na frente, como é que se diz amanhã de manhã?
tomorrow morning. Mas cadê o in the? Tiremos. Right? So what happens? When we have an adjective, most of the time, we're going to take out the preposition and the article, if there is an article. Here, no article, just take out at. So tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow night. Now, here, same thing. So I went, se fosse eu fui no janeiro passado. I went, como é que seria? I went last January. Very good. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, porque nós temos agora last em nosso adjetivo. Mesma coisa, eu vou no janeiro que vem. Como é que seria? Eu vou no janeiro que vem. I'm going next January. Não vai ser I'm going in next January. Não vai ser I'm going in the next January, porque nós temos next agora como adjetivo. Mesma coisa. Ok? Elton, eu fui com Helen, minha colega de trabalho. I went with Helen. My coworker. Yeah, my coworker. Eu ia deixar você decidir se foi coworker ou colleague. Very good. So I went with Helen, my coworker, or I went with Helen, my colleague. Okay, so half hour, right? Falta meia hora, right? Okay. Okay. Eu fui junto com ela. Ou eu fui junto, desculpa. Eu fui junto. I went. Eu mudei por quê? Porque eu gosto muito dessa pegadinha. Why can't we say I went together in English? I cannot say I went together. Why? Together in English requires two people in the sentence. Mas se fala em português, eu fui junto. Right? Sim. Eu já ouvi, pelo menos. Eles foram pra não sei onde, aí você fala, eu fui junto. Exatamente. Mas fala, eu fui junto. Não, ou não fala? Fala, ok. É por isso. E também, eu concordo. Eu puxei, não é exato. Não, o jeito que eu falei primeiro seria mais como seria falar, mas eu queria a pegadinha, então tive que mudar um pouquinho. Mas tá certo. Ok, so, why? Because together requires two people. How many people are in this sentence? One. You cannot use together. Então seria, eu fui com ela. Yep, I Went with her. with her, yep, with her or with him or with, okay? Or you can change it to we. How many people now? At least two. Could be 3, 4, 5, but at least two. So we're okay. So it could be we went together. Or, daí aquela que eu comecei, que eu não queria, que não dava certo, com uma pegadinha, seria I went together with her. How many people in this sentence? 2, so we're okay. Foi injusto porque, principalmente, depois de falar o que é mais falado, daí tentar mudar para o que é menos falado soa até mais estranho. But thank you. Nós temos uma coisa que nós dizemos, thank you for indulging me. Indulging me. Huh?
Não, sabe que eu nem sei em português, mas dá a ideia de me deixar com minha loucura aqui, minha coisinha aqui. Fomos juntos. We went together. Good. Como é que você diria? Nós fomos juntos, mais ou menos. We went together. Vamos daquelas regras about ou... Não, porque about é medida, right? Ou, yeah, right. More, I say more or less. So, more or less works, but it's tired. More or less is tired. And it's old, it's tired. We went together here today. Kind of. Okay? So, kind of means, mais ou menos, I'm kind of tired. We wouldn't say I'm about tired. I'm kind of tired. I'm kind of happy. I'm kind of sad. Então, about and Around. About and around. Mais para medidas. Mais para medidas. Yeah. Seria... Quantidade, right? It's used more with adjectives. Right? So adjectives like kind of big. Can you carry my suitcase? It's kind of big. E tipo assim, igual nós fomos juntos mais ou menos. É tipo assim, não é que nós fomos juntos, é tipo... Yeah. So I would use in most cases, right? Eu estou meio triste hoje, right? I'm kind of sad today. So here, yeah, nós fomos juntos, mais ou menos. So we went together, kind of. But you can say, assim seria colocar pouquinho mais ênfase, né? We went together, kind of. Ou você pode dizer, we kind of went together. So we can use it as when we're talking about kind of big as with an adjective, or you can use it with a verb. But you wouldn't say, well, let's see. Yeah. For example, you would never say we around went together. It doesn't make any sense at all. And then about there is... Yeah, right. Right. Ao redor. Como assim? Close. We would use most, o que você quer dizer. So remember, mean, significar ou quer dizer. What do you mean? Or, literalmente, como é isso? How's that? Pode ser tanto what do you mean ou how is that? Yeah. Now, so you have how's that? Like somebody said, my wife says, give me a massage. Give me a massage. So I go and I start and I say, how's that? Right? Como está isso?
Daí tem esse jeito e daí tem alguém fala things are getting worse in Brazil. Things are getting worse in Brazil. What does it mean? O que significa? Things are getting worse in Brazil. Things. Pensar. Things. Coisas. Things, coisas, are getting worse. Estão ficando piores. Worse, yeah. Okay, so things are getting worse in Brazil. As coisas estão ficando piores no Brasil. Daí a pessoa fala, how so? Ou how's that? Outro aqui. How so? Daí, how's that? O que você quer dizer com isso? Ou explica um pouquinho. How so? Como assim? What do you mean? How's that? How so? Já não tem o seria o is, né? How so. Yep. Não tem is no último. How so? Vic. Bem. Bem. Good. Bem, nós fomos juntos, mas ela não gostou da música. Então, no seu caso, bem, nós fomos juntas, mas ela não gostou da música. Well, we went together. We went together, but She don't like. but she Didn't. there we go. Good. She didn't like music é o que faz vaca. That seria music. Daí é music. Sabe por quê? Porque em inglês, quando nós falamos, quando descrevemos o som que vaca faz, nós chamamos moo. Daí é music. Ok. Então, ela saiu. She went leave? Sair no passado. Yeah, daí seria importante, né? Sair no passado. So, leave. Left, é a mesma coisa de esquerda. Você pode dizer, ela saiu pela esquerda. She left on the left. Or she left to the left. Ela saiu para a esquerda. Left my jacket. Deixar. Yeah, so é sair e deixar. Yep, sair e deixar. Leave, left, left. So then she left, yeah. Okay, what's the difference between then she left and so she left? What's the difference? Eu lembro, tipo assim, não é a continuação. Como eu falei que ela não gostou da música, aí eu usaria um como a continuação dessa parte, mas eu não lembro qual. So we have sequence, right? I did this, then I did that, then I did that. And we have cause and effect. In this case, did she leave because she didn't like the music? Did she leave because she didn't like the music? So, right? Because that was why. That's the reason. So they're directly connected, so it's cause and effect. If you were to say she went to the theater, she watched, she went to the bathroom, and then she left. So that's not cause and effect. It's not connected. Exactly. It's not connected one to the other. But here, in the sentence that we said, she left because, so we use like because. But the opposite, right? She left because she didn't like the music. So you could switch
the sentence and put because. Or you can leave it this way and use so. É mesmo? Really? Yes, very good. Ela não gostou da música? Perguntando. Ela não gostou da música? Pergunta de confirmação. Didn't. Qualquer terceira pessoa. Didn't she like the music? Ok, daí seria... Yeah. Didn't she like the music? Yeah, dá. Na verdade tem dois jeitos. Didn't she like the music? And de confirmação pura. She didn't like the music? Mesmo sendo uma interrogação. Por quê? Porque é pergunta de confirmação. Se lembra? Pergunta de confirmação também tem gente que chama de pergunta de afirmação, onde nós usamos a forma de afirmação. O exemplo que eu sempre uso, vamos supor que eu chego na sala de aula para uma aula básica, primeiro dia. Daí, o que eu posso perguntar? Como é que seria para perguntar? Você entende português? Inglês? Você entende inglês? Do you understand English? Agora, se eu chegar na sala e os dois alunos que eu acho que são básicos estão falando de buraco negro e engenharia quântica, sei lá como se chama, daí eu não vou perguntar, do you speak English? Porque eu estou ouvindo eles falando inglês profundo. Então eu vou falar o quê? You speak English? Right? Eu estou confirmando, mas é a mesma forma de afirmação, só que é a entonação que muda. Ela saiu sem me dizer. Ela saiu sem me dizer. She left. Eu vou dar uma dica. Não é 100. 100. 100. 100. Não é. Ajudou? É um pouco. Nossa. Good. Nossa. Tell me. Sim, não. Without. Tell me. Right? Quando usa say, diga-me, seria, né? Não. Sei, porque seria dizer também, né? Yeah, não, eu vou, depois de fazer, nós vamos terminar com exatamente isso. Mas, aqui, vamos focar aqui primeiro. She left without. What kind of word is without? What kind of word is without? Que tipo de palavra é without? Is it a verb? Is it it's a noun? Without é uma coisa. This is my without. Sem. It's a hard one. Preposition. What happens to the verb after a preposition in English? ING. Okay? With
without, those are prepositions. About is a preposition. Around. In general, uma coisa que uma professora me falou quando eu estava no colégio, que me ajudou muito, preposições em inglês são coisas que você pode, em geral, são coisas que você pode fazer com uma caixa. Okay? Você tem ou vamos colocar um pincel. Under, over, in, around, with, without. So prepositions are things you can do with a box or with a marker or. Mas o verbo sempre vai ficar ter o ing quando tem uma preposição. Yep. É uma regra. It's like in Portuguese, it will always be infinitive. Sem me falar, sem me dizer, sem convidar, right? So all of those, in Portuguese, it will always be infinitive. In English, it will always be gerund. Okay, so let's do something a little bit. How are we on time? How much more time? 10 minutes? Okay. Here we go. Speak, talk, say, tell. What does speak mean? Falar. What does talk mean? Falar. What does say mean? Dizer. Tell? Dizer. Okay. Then what is the difference between speak and talk? Speak is more formal. Talk is normal or informal. Okay? So, normal or informal. Let's do that. Normal or informal. Okay. So, two things. First, that's why we use speak with languages. We don't say, I talk Portuguese. Because to speak another language is chique. It's formal, right? He speaks 7 languages. Wow, that's amazing. That's chique. Chique é uma palavra que nós precisamos em inglês. Nós temos chic, direto do francês, mas quer dizer, descreve moda. Não tem essa coisa que é tão perfeita em português de, que chique. É perfeito. Eu tentei levar para lá, mas falhei. Foi horrível. As pessoas falaram, para de falar isso, não faz sentido aqui. Okay, so, more formal, less formal. Okay, so another example. Let's say you have a boss. Or no, let's say your parents. Your parents, okay? Your parents, they say, I need to talk to you. Right? I need to talk to you. Preciso conversar contigo. Preciso falar, conversar. Okay? I need to talk to you. So, okay, that's fine. If you have a good relationship with your parents, they say, I need to talk to you. If they say, I need to speak with you. Uh-oh, right? So that means, because they use the formal, then o bicho vai pegar provavelmente. Okay? So there are probably going to be problems. So that's when we look at speak and talk. Now, say and tell, we don't have the formal, normal, informal. What happens with say and tell is that we have say. So, let's say, eu já ouvi isso várias vezes, que mulheres vindo tem uma criancinha e a outra mulher, oh, quanto tempo! Rafaela,
Diga oi para a tia. Say hi. Okay? Say hi. Another sentence. I say that all the time. Right? Okay. Here, you cannot say tell. You cannot put tell. You cannot say tell hi. You cannot say I tell that all the time. Why? Because here, tell needs a target. Tell needs a target, alvo. Tell me your name. Here's our target, me. I cannot use tell without a pronoun as a target or as a noun. Tell John that I need him. Tell John, diga para John que eu preciso dele. Não pode dizer say John. Se eu falar say John, aí você vai falar John. Right? É diga John, mas não é diga para John. Você pode usar say to John, then okay, but you have to add that preposition. Here, there's no preposition. Tell me your name. And that's the main difference. There's an old song by Lionel Richie. Say you, say me. Right? It can't be tell you, tell me. Porque se eu falar tell you ou tell me, tem que ter alguma coisa que eu quero que você diga. Então vai ser tell me what you're doing tomorrow. Tell me what you're doing tomorrow. But I can say what you're doing tomorrow without a target. Now, if I say to me what you're doing tomorrow, it sounds strange. Why? Because we always use tell. It's easier to say, tell me what you're doing tomorrow, than say to me what you're doing tomorrow. It's much easier. So we use tell. Então, destino, eu vou só dizer qualquer coisa eu sei. Yep. Now, there are always some times that it's not perfect. There are always exceptions. But in general, this is how it goes. Você vai falar, sei, tipo, talk to her. Yeah? Aí, você. Right, with a preposition, right? Talk to her or speak to her. Then speak to her would be more formal. But yeah, you wouldn't say talk her or speak her. Yeah, it would have to be to. And then it's a preposition of direction. You're talking to her, speaking to her. So with speak and talk, we have either to or with. Okay, for both of these. Eu gosto de brincar que homem conversa with, mulher to. Right? Homem conversa contigo, mulher fica falando para você. Só por causa da minha esposa. Não quero dizer que todas as mulheres são assim, mas Valkyrie é assim. Não, estou brincando. Mas isso é a ideia. Se você usar with, dá a ideia de uma conversa envolvida, onde to é aquela coisa que talvez um chefe fala. I talked to him yesterday about that problem. And the same thing. Essa mesma sentença não poderia ser usada por tell, tell to hers. Não tell to, não pode ter preposição. Tell her. Como é que seria? Eu disse para ela ontem. Isso seria a próxima coisa. Passado. Told. A língua tem que ir lá em cima.
Não talked, talked. Todos, cada vez. Baked, talked, waked, faked, liked. Very good. Okay, so I told her yesterday. Qual é a diferença entre I talked to her yesterday and I told her yesterday? Eu acho que talk ou talk é acerca de alguma coisa, conversar sobre alguma about. Yeah, I talked about, okay. And this is the other thing. Eu quase esqueci, ainda bem que você perguntou. É que é uma coisa meio chave aqui, então ainda bem que você falou. Esses aqui. A coisa, o foco aqui é a conversa. É a conversa. O fato que eu conversei com ela. Aqui o foco é a informação. Sorry. Geralmente essa é uma das primeiras coisas, mas estou ficando mais velho e algumas coisas acabam saindo. Então, por isso que I told her yesterday, o foco é I told her what? Tem que ter alguma coisa que nós estamos conversando, que eu disse isso, aí é a ideia, eu disse isso yesterday. So I said it yesterday, eu disse isso ontem. Ou I told her yesterday. Estamos falando da informação sendo passada, isso é a parte importante. Onde se eu falar we spoke yesterday, nós conversamos. Tem nada a ver com conteúdo. Onde aqui é mais conteúdo, aqui é só essa coisa de... É mais ou menos a informação, o assunto e a ação. Né? Good, yeah. Informação, ação. Yeah, that's good. I like that. Então, deixa eu... Tipo assim, a diferença entre o speak e é só a formalidade e a informalidade. Não, vamos, se lembra que, como eu disse, não a maioria do tempo essa é a diferença. Né? Tem algumas exceções, mas na maioria das hipóteses. E o say e o tell é a questão de ter a preposição, o pronome e... Yeah? E a diferença entre eles dois é a ação e a conversa. Yeah. So, aqui é a conversa ou a ação. E a diferença principal é formalidade. Aqui é mais sobre a informação. E aqui nós não usamos preposição com tell e usamos o alvo, onde aqui geralmente precisa de preposição. Então, assim, no say e no tell, eu posso usar qualquer um dos dois, lembrando que no tell eu posso usar preposição e tem que usar o pronome ou nome e tal. A única não pode ser em todas as situações que você pode usar os dois. Por quê? Porque se eu quero que alguém fale alguma coisa sem falar para alguém, eu posso dizer say good night. Good. Say good night. Eu não falei para quem. Agora, se eu falar tell me good night, daí essa é a terceira coisa que é tell, tem o alvo, tem que ter um recipiente da mensagem. Para o alvo ter que ser to alguém. Né? Right, good. Right, teria que ter to, se tiver um alvo, daí vai ter que acrescentar. Right. Say to Willy. Willy. Ele que é o problema, tem que ir lá em cima. Willy. Good night. Yeah. Mas qual que nós íamos usar? Tell, porque é mais fácil deixar sem. Mas é possível sim. Good. Very good. Acho que aprendemos bastante. Ok. Thank you very much for being here tonight. Amanhã, estou planejando sábado, amanhã e domingo fazer 2 vídeos editados. Então, o live stream, que nós temos cada segunda-feira, 9 horas da noite, horário de Brasília, estarei de volta. Alguém fez uma pergunta muito boa num dos comentários dos últimos vídeos. Gostei, eu vou fazer isso
no live stream de segunda-feira. Então, aguarde, eu já esqueci o que foi. Foi against. Against, que é alguma coisa que você pode fazer, pode colocar com uma caixa. Então, against também é preposição. Nós vamos falar de against, porque against tem dois usos principais que são diferentes, como muitas das palavras em inglês. Então, aguarde segunda-feira, 9 horas. Eu vou tentar mais ou menos 7, 8 horas horário de Brasília lançar o vídeo de amanhã e também do domingo. Daí, o live stream na segunda-feira, 9 horas horário de Brasília. Não tem comentários. Será que eu errei? Se eu errei, eu vou eu errei. Não estou gravando? Ok. Eu acho que eu posso mudar isso.